Do custeio da uva no sul ao manejo do gado verde no norte. Soluções do Sicoob para o agronegócio. Só quem nasceu no agro entende do seu negócio. Sicoob, faça parte. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais. Começando mais um episódio do podcast Procafé, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Alisson. Bem-vindo, Alisson. Ô Alisson, hoje nós vamos conversar de um assunto que muitas vezes o produtor pergunta, né? Que é a análise de folha. A importância da análise de folha, o momento exato, como tirar, como interpretar aquela análise de folha. Sim. Porque existe a pessoa que não quer tirar e existe a pessoa exagerada que quer tirar todo mês achando que aquilo ali resolve e que tem que ser. Vai recomendar adubação. Então, Alisson, vamos fazer por etapa para o pessoal conseguir acompanhar e ficar fácil. Primeiro, qual é a maior importância de se retirar uma análise de folha? A importância da retirada da análise de folha não é recomendar adubação, não é nada disso. A importância da análise de folha é um complemento, ela anda junto, ela caminha junto com a análise de solo. Ambas são ferramentas importantíssimas para uma tomada de decisão correta no momento de decisão da melhor adubação possível. Partindo do princípio que a gente já sabe a importância, qual é a melhor época para se tirar então a análise de folha? Xande, 2 épocas são praticamente obrigatórias. Uma é antes do início do período chuvoso, que é para corroborar, né, que é para complementar, para ajudar naquela análise de solo retirada lá em abril, maio. Essa então é obrigatória para ver como estão todos os nutrientes na planta. A análise de solo mostrou como que os nutrientes estão no solo. A análise de folha vai mostrar como que os nutrientes estão na planta antes de nós começarmos todas as nossas correções, adubações, nutrições. Então essa primeira é indispensável. Que ela vai vir ali setembro, outubro, nessa época. Também não adianta tirar no período seco. Tem que tirar logo quando iniciam as chuvas. Iniciou a chuva para florada ali, aí tira a análise de folha, né, para ver como que está a situação dos nutrientes na planta, né? Viu como que está aquela situação. Por que eu falo que tem que esperar chover? Porque se não tiver chuva, não tem circulação. Algumas coisas que estão no solo queriam subir para... Ainda não foram para a planta. Aí você faz uma análise errada, né? Errada. Uma interpretação errada. A análise você vai retirar de forma correta, mas a tua interpretação vai estar errada. Segunda época obrigatória, no início da granação, no período de granação, no período mais intenso de granação, que é ali, janeiro. É agora. Então, esse é um período importantíssimo de tirar a análise de folha. Então, 2 períodos, voltando, recapitulando. Antes de começar as adubações, nas primeiras chuvas, antes de começar as adubações e na granação em janeiro. 90 dias após a florada. 90 dias após a florada é um período muito interessante para fazer essa segunda amostragem de solo, segunda obrigatória. Mas, qual que é o momento de fazer a análise de solo? Qual que é o momento de fazer a análise de folha? Sempre que necessário. Sempre que surgir uma dúvida. O que eu costumo dizer, Xande, sempre que acontece muito, agrônomo tem mania de querer matar o negócio no olho. Para com isso, gente. Médico, tudo enquanto ele te olha, tem certeza. Ele pede o exame. Ele pede o exame.
Nós, agrônomos, olhamos e achamos que tem certeza. Não pede a análise de folha e muitas coisas, a deficiência e a toxidez são iguais. E aí você vai matar quando? Com análise de folha. E uma coisa importante, né? E é rápido, barato. E assim, a análise de folha, às vezes, vamos dar o exemplo que você falou aí de a falta, a deficiência e a toxidez ser igual. Vamos pro zinco. E aí todas as misturas e foliares tem zinco. E aí a pessoa joga zinco, é barato, zinco, zinco. E aí começam os internóides curtos, folhas pequenas, e aí palmeamento. Não, vamos pôr mais zinco, porque isso é deficiência. E aí a pessoa fala, tá, mas eu fiz uma foliar há pouco tempo, eu posso fazer de novo, vou fazer. Ó, você vai fazer uma análise de folha nessa situação do zinco que nós estamos, para ver só o zinco. Sim. O resto para você se mascarar não tem. Não, você está procurando alguma coisa. Você vai olhar ela como um todo, mas procurando algo específico. Você pode. Nem sempre você tem que fazer uma análise de folha pensando em olhar tudo. Às vezes você está fazendo para algo específico. Para algo específico. E se, exemplo, eu vou fazer uma análise de folha, eu estou preocupado com NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Ah, eu fiz uma foliar semana passada. Não tendo nitrogênio, não tendo fósforo, não tendo potássio, tudo certo. Você pode fazer a análise de folha que você está pesquisando o nutriente que vem do solo para a folha. Você quer ver cálcio? Você quer ver magnésio? Você quer ver cálcio? Você quer ver magnésio? Então, assim, não é o problema. Ô, Alisson, e aí uma pergunta que vai aparecer embaixo desse vídeo. Quanto tempo após a última foliar que eu fiz, aplicando os nutrientes, eu posso fazer uma análise de folha que vai me trazer confiança, nível de confiança no resultado? O recomendável, assim, o recomendável mesmo, para a maioria dos micronutrientes é 30 dias. Só que às vezes a gente sabe que não dá para esperar esse prazo. Então, menos de 20 dias não é aconselhável. Com 20 dias, a gente já olha com... já fica com o pé atrás. Mas... de 20 a 30 dias. O mais próximo de 30, se for o mais possível, próximo de 30 possível. Ô, Alisson, e agora vamos entrar em algumas questões um pouco mais polêmicas da análise de folha, né? Primeiro, local de retirada de análise de folha. Depois nós vamos para a parte polêmica. Sim. Primeira coisa, no talhão eu tenho que fazer uma distribuição o mais homogênea possível desse talhão. Fazer essa coleta onde no terço médio da planta, dos dois lados da planta. É importante porque tem lado do sol da manhã, lado do sol da tarde. Então é importante fazer essa coleta dos dois lados da planta. Quando eu falo dos dois lados da planta, não quer dizer que você tem que atravessar a rua, né, para pegar lá do outro lado. Não, você tira do lado. Alisson, vamos pôr aqui pro produtor, né? Ó, tem aqui 2 pés de café. Eu venho aqui no terço médio e tiro. E na planta que está de frente para ela, eu venho aqui do outro lado. Você não precisa atravessar essa rua e ir na mesma planta. Não, eu tiro daqui e tiro na que está na frente. Exatamente. Pronto, ficou. Maquete. Usou maquete. É exatamente isso daí. Simples, rápido, tranquilo. Onde? Terço médio da planta, terceiro ou quarto par de folha. O que é o primeiro par de folha? O primeiro par de folha é aquela folha que já é considerada folha verdadeira, que tem mais de 2,5 centímetros. Essa é o primeiro par de folha. Aquela pititinha, miudinha, que está pequena, ela não é considerada o primeiro par de folha. Primeiro par de folha são folhas verdadeiras que tenha mais de 2,5 centímetros. Tirou ali terceiro ou quarto par de folhas, beleza, maravilha, terço médio da planta. Se é uma lavoura sem carga, ok. Se é uma lavoura que tem carga, o ideal é que tire essa análise em um ramo produtivo, para ver a questão de extração do fruto, como que está na folha. Então o ideal é que tire em um ramo produtivo. Certo. Olha, isso aí agora nós vamos para o que você já falou um pouco atrás, quando o produtor quer ver, por exemplo, o NPK. O fósforo, ok, a gente sabe que você pega ali, ela fica, né, confiável, você consegue ver. No nitrogênio, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, que são os produtores, e os produtores também que chegam e quer pegar e fazer uma análise de folha para saber se ele pode cortar a adubação nitrogenada que estava sendo programada lá atrás. Sim. Isso é importantíssimo.
às vezes, lavouras que crescem pouco, elas concentram o nitrogênio e o nitrogênio não dá tão baixo quanto deveria. E lavouras, às vezes, com nitrogênio bom, lavouras que estão com grande crescimento, às vezes elas demonstram um nitrogênio não tão alto quanto se esperava. Então, o nitrogênio é um nutriente que nós temos sempre que associar com crescimento. É um nutriente importantíssimo. Se eu não tiver um crescimento médio comparado ao teor de nitrogênio, às vezes nós vamos interpretar gato por lebre, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa que tem que tomar muito cuidado: tirou a folha, eu tenho que colocar num saquinho de papel, o saquinho tem que estar furado. Se eu não for levar, o ideal é sempre que leve essa folha no mesmo dia para o laboratório, mas se eu não levar no mesmo dia para o laboratório, que eu coloque em um local fresco, de preferência numa geladeira, na gaveta de frutas, lá no fundo da geladeira, que não é nem um local muito gelado, né? Aí numa temperatura de 10 a 15 graus, porque senão eu vou perder nitrogênio. Aí eu tiro uma folha, agora em janeiro, tá aquele solão, 35 graus, aí eu coloco aquela folha dentro de um saquinho plástico lá no porta-mala do carro, largo o carro no sol. Se eu medir a temperatura lá dentro do porta-mala, tá dando 45, 50 graus. Oxande, que nitrogênio que suporta isso? Então eu vou ter uma situação completamente diferente. Então sempre obedecendo esse critério. E não é a análise do nitrogênio, quando a gente vai para a folha, não é aquilo confiável, não é o que a gente busca na análise de folha. E assim, né, Xande, não é que é negócio. Não existe parâmetro de recomendação de adubação baseado em análise de folha. Nem de nitrogênio, nem de fósforo, nem de potássio, nem de nada. É apenas... Adubação, aquela indicação. Adubação é uma coisa. É apenas um parâmetro para te ajudar na tomada de decisão. A lavoura tá bonita, tá escura, tá crescendo, tá tudo certo, o fruto já tá granando. Eu tô lá com 3.3, 3,5 de nitrogênio na folha. Eu vou fazer, tô com a quarta adubação programada, eu vou fazer metade dela, não vou fazer ela? Pera, não é a decisão ali. Eu vou aguardar mais um pouco, porque naquele momento o nitrogênio está muito alto. Eu não já vou dar não ponho nitrogênio, não. Aguardo. Daí, 15 dias, eu tiro uma segunda análise de folha para verificar aquele parâmetro. Como que está o nitrogênio? Manteve o 3.3 a 3,5? Manteve. Então, eu já estou lá na frente, eu posso reduzir, posso tirar o pé da minha última adubação nitrogenada. Não, voltou para 3.2, 3, opa! Naquele momento estava alta, ela veio baixando, ela vai baixar mais, eu posso ter problema na granação, adubação completa. Olha, isso agora... Parâmetro. Agora vamos para outro nutriente que pode gerar dúvida e erro na leitura, que é o potássio. Puxa, agora você complicou o negócio. Nós estamos agora no potássio, seguinte, chovendo. Então, se eu tirar uma amostra agora com esse tanto de chuva, é uma coisa. Se eu tirar ela com 5 dias de sol, 6 dias de sol, é outra coisa. Está lá no Congresso. Trabalho feito pelo Matiello e o pessoal lá do laboratório da Fundação Procafé. Está lá no Congresso. Publicado, o Matiello fez. Eu não sei se eu vou lembrar aqui os números exatos, mas está lá no Congresso. Folha sem lavagem rápida. Deu próximo de 2 de potássio na folha. Com lavagem rápida, 1,6. Folha, aí depois ele pegou e fez uma lavagem por 24 horas. Parece que foi para 1,2. E secou a folha e lavou a folha seca. Foi para 0,6. Então ele saiu de quase 2 para 1,6 com a lavagem rápida para 1,2
com 24 horas de lavar, simulando uma chuva, e foi para 0,6 na folha seca. O Mattiello simulou a chuva. Ele simulou o que poderia acontecer no campo. E eu fiz. Isso daí que eu ia falar. E depois foi feito no campo. E eu fiz eu fiz no campo. E já falei para diversos produtores, amigos, assistidos, para fazerem a mesma coisa, porque eu tenho certeza absoluta que acontece. Tá chovendo, faz 10 dias que tá chovendo direto. Tira uma análise de folha. Espera 5 dias de sol forte. Tira ela de novo. O potássio vai dar mais alto. É certeza. A chuva lava potássio da folha. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Outro parâmetro, lavoura de carga muito alta. O fruto é um dreno muito forte. Você está com a lavoura lá de 80, 90, 100 sacas por hectare. Você tira a análise de folha, o potássio não dá tão alto. Ele vai dar lá 1,6, 1,7, 1,8. Ele raramente chega no 2. Por quê? Porque o fruto, nessa época de janeiro, fevereiro, ele é um dreno muito forte, ele puxa muito potássio. Ele não deixa sobrar potássio para a folha. Aí você olha lá no solo, com quanto que está lá no solo? Às vezes está lá com 160, 200 miligramas por decímetro cúbico. Ah, mas na folha está baixo. Aí você coloca mais potássio. Aí você coloca mais potássio no solo, você vai causar desequilíbrio, porque a preferência de absorção do sistema reticular é por potássio, depois magnésio e depois cálcio. Então, você coloca lá, o potássio vai estar alto, ele não deixa entrar magnésio, ele não deixa entrar cálcio. Às vezes você vai ter problema na granação, mas não por falta de potássio. Você vai ter problema na granação por falta de magnésio, por falta de cálcio, por falta de uma série de fatores, mas não é potássio. Então, muito cuidado com isso. Gente, o nutriente, que a hora que eu tiro a análise de solo e eu vejo lá, alto no solo, o único nutriente, mas um nutriente assim que eu posso ter muita certeza que ele vai estar na planta, chama-se potássio. É o último na série eleotrópica, está soltinho no solo, não adere, não fixa nos colóides do solo. Então na série eleotrópica ele está soltinho no solo, está tranquilo. É um cátion monovalente, rapidão, absorvido por difusão, e é o preferencial em relação a todos os demais. Então, gente, potássio está alto no solo, esquece. Se ele está alto no solo, não fica preocupando com ele na folha, não. Na folha, tá? Às vezes você vai achar que o potássio está baixo, vai colocar potássio e não precisa aí ter. Você vai causar desequilíbrio. Vai causar desequilíbrio, vai vir cercosporiose e aí... Você vai levando uma confusão danada. Uma confusão danada na planta. Alisson, dentro da questão então de análise de folha, tem mais alguma consideração, alguma coisa que você queira falar? Eu acho que os pontos principais nós chamamos atenção. Também ficar muito ativo aí com relação aos micronutrientes, né? Quando eu quero alguma coisa exclusiva de micronutriente, dependendo do micronutriente, eu tender mais aí ao terceiro par de folha, né? Que são folhas mais novas. Então, mas é basicamente isso daí. Alisson, então a gente já falou principal, falamos de como tirar, da melhor época, falamos dos macronutrientes. A análise de folha é muito importante para a análise dos micronutrientes, sim, né? Sim. Então, para a gente caminhar para o final do programa, fala um pouco dessa interpretação dos micronutrientes e se tiver mais alguma consideração que você queira. Sim, assim, a análise de folha, voltando, reafirmando, ela é para ajudar na análise de solo. Ela vai mostrar se o que está no solo foi para a planta. E se o que está no solo não foi para a planta, algum motivo tem. Ou de desequilíbrio, ou de falta, mas alguma coisa fez com que esse nutriente que estava no solo não
entrasse na planta. Parâmetros para recomendação baseado em análise de folha, nem para macro, nem para micronutrientes. O que a análise de folha vai te mostrar é se está baixo, médio ou alto. Mas então se eu identifico que tem um zinco baixo na análise de folha, ele não é parâmetro para eu fazer uma foliar com zinco? Sim. Quando a gente diz que não é parâmetro para recomendação de adubação, não tem um parâmetro. Tipo, zinco está com 5 na análise de folha. Está com 5? Então eu tenho que colocar 3 quilos de sulfato de zinco. Não existe a relação. Não existe este parâmetro. Não existe esse parâmetro de recomendação. Mas, zinco baixo, foliar com zinco. Cobre baixo, foliar com cobre. Manganês alto, tira manganês da foliar. Ferro alto, manganês baixo, tira o ferro, coloca só manganês. E ao contrário também. É isso aí. Disso, né? Então, assim, porque às vezes a gente é mal interpretado quando fala que não existe um parâmetro para recomendação de quantidades. Isso daí que eu ia falar. Não existe o parâmetro. O teor da análise e a quantidade que eu coloco. Não existe essa correlação. A correlação. Quantidade na análise, eu coloco ou não coloco. É isso aí. Perfeito. Pessoal, é isso que a gente tinha para passar. Foi um conteúdo muito prático, né? Um conteúdo muito útil. Sim. Que muita gente pergunta pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Assiste uma vez, assiste duas, né? E qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que a gente vai estar sempre na medida do possível respondendo, interagindo e participando. Agora mesmo nós vamos fazer um tira-dúvida aí. E aí respondemos a de vocês. Abraço, pessoal. Até semana que vem. Até a próxima. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.